Bom, gente, agora a gente vai estudar um pouco sobre a formação dos solos, tá? E os tipos que eles existem. Os agentes formadores do solo são 4, certo? Eles ajudam a formar o solo, porque quando a gente estuda a característica do planeta Terra, ele era composto principalmente por rochas, tá? E aí, esses fatores, esses agentes naturais, eles vão favorecer a formação do solo. Rocha é uma coisa, solo é outra, tá? Então, vamos a ele. Temos o choque térmico. O que é um choque térmico? É uma variação brusca de temperatura, certo? E geralmente ele vai provocar a quebra do material exposto a essa situação. Por exemplo, se você está lá, bota um copo gelado, copo de vidro na geladeira. Ele está lá gelado. Depois, você tira ele da geladeira e despeja água quente nele. Ele vai trincar, certo? Então, é isso que acontece com as rochas. Por exemplo, a água penetra na rocha e aí de repente ela se acumula ali e congela. Então, o gelo ele vai ocupar um espaço entre essas rochas, vai fazer com que ela quebre, certo? Os ventos também são outro fator que vai provocar uma fragmentação das rochas. Ventos fortes, eles vão agir como lixas nas rochas, vão fazer com que elas esfarelem, né? Então, vai causando diferenças nessa rocha, né? Vai causando alterações. A água, como a gente viu, também é um dos fatores do intemperismo, vai participar desse processo, fragmentando as rochas, né? Principalmente quando ela se combina com a temperatura e causa aquele choque térmico, tá? A gente tem aquele ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque a rocha, ela é dura, mas a ação constante da água vai fazendo com que haja uma alteração, uma deformação na rocha, certo? Outro fator formador de solo são os seres vivos. Alguns dos organismos, como bactérias e líquens, vão se fixar e sobreviver em rochas úmidas. E aí eles vão liberando substâncias que vão corroer essa rocha lentamente, que vai o quê? Originar fragmentos, certo? Então, após a sua morte, os líquens e bactérias eles vão se decompor e dão origem a uma camada fina de solo, certo? Mesmo fina, essa camada ela possibilita a fixação de outros organismos, como musgos, né? E assim vão fazendo com que essa rocha se fragmente mais e vão gerando outras formas de vida, né? A formação do solo. A formação do solo, ela vai ser de origem a partir de uma rocha, que a gente vai chamar ela de rocha matriz, certo? São as rochas a partir da qual aquele solo se formou. Ao longo do tempo, né, com a variação de temperatura, os ventos, a água, as substâncias químicas dissolvidas e transportadas na água, os seres vivos eles vão agir sobre a rocha e vão modificando elas. Esse processo de formação de solo, ele é bem lento, sabe? Mais ou menos de 100 a 400 anos para formar uma camada de 1 centímetro de solo, tá? Quando um solo ele é agricultável, né, que tem muita camada orgânica, ele leva de 3 a 12 mil anos para ter sido formado. A gente aqui, nessa sequência, consegue ver, por exemplo, as rochas, certo? A rocha matriz. De repente ela vai se fragmentando com a ação da água, do vento, dos choques térmicos. E aí vai virando farelo, certo? Aí nesse farelo, alguns organismos conseguem se fixar nessas rochas úmidas e aí vão criando matéria orgânica. E aí vai fazendo esse solo ficar mais fértil e mais propício a outros organismos. O solo ele vai apresentar alguns componentes básicos, que são as partículas minerais, água, ar e material orgânico. Tá bom? As partículas minerais, elas vão ser provenientes da fragmentação da rocha.
certo? E vão ser a parte mineral do solo. As mais comuns são a areia, o silt e a argila. A diferença delas vai ser basicamente o tamanho das partículas. A areia vai ter um grão maiorzinho, a gente consegue ver, são grãos claros, né? Eles não se esfarelam com facilidade, a gente consegue ver sem precisar de um microscópio ou de uma lupa. Já o silt, ela é bem menor que a areia, e a gente vai ver somente os grãos que forem maiores, né? Mas ainda dá para ver sem microscópio. Já a argila, ela vai apresentar grão menor ainda do que o silt e só pode ser observado com auxílio de lupa ou microscópio. Uma das diferenças entre essas partículas é a textura, né? Que vai estar relacionada ao seu tamanho. Quando a gente esfrega essas partículas, a gente pode ver que a areia é bem áspera, o silt ele já é mais sedoso, parece um talco, e a argila é bem pegajosa, né? Quando a gente vê principalmente ela úmida. Tanto o silt como a argila, elas ficando secas, elas vão formar torrões, né? Quando a gente pega, ela se esfarela fácil, certo? A água e o ar vão ser também outros componentes, tá bom? Vai ter um espaço entre os grãos, né? Esse espaço ele pode ser preenchido com água e com ar. E eles são importantes para que os seres vivos e as plantas se fixem ali naquele local. Outra componente importante é a matéria orgânica, certo? Quando a gente olha parques, matas, jardim, a gente vê uma camada do solo mais úmida e mais escura. Essa camada é a que vai ter maior material orgânico, certo? Que a gente chama de humus. Ele é importante para as plantas e para os pequenos animais. Eles vão conter muitos nutrientes que vão ser necessários para o desenvolvimento. A experiência que a gente está fazendo da composteira. Uma das coisas que a gente vai poder notar é que a terra vai ficar um pouco mais escura. Agora está sendo um processo bem demorado. Essa camada onde tem o humus, ele é considerado a camada fértil. Ela é a melhor para o plantio, né? Porque vai ter maior quantidade de nutrientes e água para as plantas se desenvolverem. A gente agora vai ver alguns tipos de solo, tá? Os solos, eles podem ser arenosos, argilosos, siltosos ou umíferos. O que é isso? Ele vai ser classificado de acordo com a sua composição. Por exemplo, o solo arenoso, ele vai ter o quê? Mais areia, então vai ter 70% de grãos de areia. E ele vai ser assim, bem leve, aerado, a água vai penetrar com facilidade. Então, uma planta num solo arenoso, ela vai ter bom desenvolvimento das raízes, né? Porque vai ter onde fixar e tudo. Já o argiloso, ele vai ter mais ou menos 30% de argila. Ele vai ser menos permeável, ou seja, vai passar menos ar e menos água. Mas isso ajuda com que a água fique retida naquele solo por mais tempo, né? Ou seja, num período prolongado de seca, aquele solo vai sofrer menos, tá? Já o solo siltioso, ele vai ter partículas menores que a areia, mas maiores que a argila, e vão sofrer fácil erosão, né? Ele é mais permeável que a argila, né? Porque ele vai ter maiores grãos, então mais espaço. Ele vai ter um aspecto mais barrento, tá? O solo umífero é aquele que vai ter uma grande quantidade de humus em relação aos outros. Ele vai ser bem fértil, né? Onde as plantas vão encontrar melhores condições. E é encontrado em regiões de várzea, aquelas regiões que vivem alagadas, porque vai ter muito material orgânico ali, certo? E isso é responsável pela sua cor escura, né? Aqui, gente, é uma simulação de como ocorreria um
a formação de rochas. A gente vê ali as rochas se fragmentando em partículas menores. Nesse segundo quadrado, a gente consegue ver na parte superior mais pós, né? Mais areia. Na outra já vai ter uma parte mais escura, que é matéria orgânica. E assim vai, ó. Ela vai descendo e a camada de solo vai ficando maior. E a de rocha vai ficando mais fina. Então, isso aí é um processo de formação. Qual é a proposta dessa semana? A gente já está fazendo a composteira, certo? Ela vai demorar um pouco mais, porque é um processo lento. Mas a gente pode fazer um terrário. Como é que a gente faz um terrário? A gente vai pegar um pote de vidro, não precisa ser muito grande, certo? A gente vai pegar pedras maiores, depois pedras menores. A gente pode ter uma camada de matéria orgânica, que pode ser folhas secas, carvão, né? Depois uma parte de terra e uma parte de plantas, certo? Isso aí vai ser um terrário. Então é uma proposta, eu quero que vocês façam um terrário e me mandem foto, tá bom? Até a próxima, gente.